A obra do Senhor e a doença. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 4-5. De todos os textos do Antigo Testamento, o capítulo 53 de Isaías é o mais citado no Novo Testamento. Essa profecia faz referência ao Senhor Jesus Cristo, principalmente como nosso Salvador. No versículo 4, o profeta afirma que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Em Mateus 8,17, a palavra de Deus declara que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aqui o Espírito Santo ensina que o Senhor Jesus veio ao mundo para tomar as nossas enfermidades e carregar as nossas doenças. Antes de ser crucificado, ele já havia tomado nossas enfermidades e carregado nossas doenças. Isso quer dizer que, durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus fez da cura sua missão e responsabilidade. Ele não somente pregou, mas curou também. Ele pregou as boas novas, e também fortaleceu o fraco, restaurou a mão mirrada, purificou o leproso e levantou o paralítico. Enquanto estava neste mundo, o Senhor Jesus devotou-se à realização de milagres, e também ao ministério da palavra. Ele andou fazendo o bem, curando os enfermos e expulsando os demônios. O propósito de sua obra foi destruir a doença, que é resultado do pecado. Ele veio para resolver o problema da morte e das enfermidades, e também do pecado. Muitos crentes conhecem bem o Salmo 103. Eu mesmo gosto bastante de lê-lo. Ali Davi proclama: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Por que bendizer ao Senhor? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quais são os seus benefícios? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Versículos 1-3, desejo que os irmãos compreendam que as doenças acham-se associadas a dois elementos, a morte e o pecado. Dissemos anteriormente que a morte é o resultado do pecado. A doença se acha entre um e a outra. Tanto a enfermidade como a morte surgem do pecado. Nesse salmo, vemos que as enfermidades se acham associadas ao pecado. É por causa dele que existe doença no corpo. Junto com o perdão da nossa iniquidade, vem a cura da doença. O grande problema do corpo é o pecado interior que o assomete exteriormente. Contudo, o Senhor Jesus desfaz a ambos. No entanto, existe uma diferença fundamental entre o tratamento de Deus para com a nossa iniquidade e para com a nossa doença. Por quê? Jesus Cristo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Será que permanece ainda algum pecado sem perdão? Nenhum, absolutamente, pois a obra de Deus é tão completa que destruiu totalmente o pecado. Já no tocante ao fato de o Senhor Jesus haver tomado nossas enfermidades e carregado nossas doenças, enquanto estava aqui na terra, ele não erradicou todas elas. Observemos que Paulo não disse: quando peco então estou santificado. O que ele disse foi: quando sou fraco, então é que sou forte, 2 Coríntios 12:10. Portanto, Deus trata do pecado de modo completo e ilimitado, enquanto que, com a doença, ele o faz apenas em parte. Na redenção, Deus trata a enfermidade de modo diferente do pecado. A destruição do pecado é absolutamente limitada, já a da doença, não. Timóteo, por exemplo, continuou com o estômago fraco. O Senhor permitiu que seu servo continuasse com essa enfermidade. Portanto, na salvação, Deus erradica o pecado de modo completo, mas não a doença. Alguns cristãos afirmam que o Senhor Jesus trata com o pecado, mas não com a doença. Outros acreditam que o tratamento da doença é tão amplo e abrangente quanto o do pecado. Contudo, as Escrituras mostram com toda clareza que o Senhor Jesus trata tanto com o pecado quanto com a doença. Enquanto o tratamento com o pecado é ilimitado, com a doença é limitado. Devemos contemplar o Cordeiro de Deus tirando todo o pecado do mundo. Ele carregou o pecado de todas as pessoas. O problema do pecado, portanto, já está resolvido.
Já a doença ainda submete os servos de Deus. Nós, porém, afirmamos que entre os filhos de Deus não deveria haver tanta enfermidade, pois o Senhor Jesus já levou sobre si nossas doenças. Sem sombra de dúvida, enquanto Jesus esteve neste mundo, ele se empenhou em curar os enfermos. A cura foi um dos aspectos de seu ministério. A profecia de Isaías 53:4 cumpriu-se em Mateus 8 e não em Mateus 27. Realizou-se antes do Calvário. Se tivesse sido realizada na cruz, ela seria ilimitada. Mas, não. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas doenças antes da crucificação. Isso significa que, nesse aspecto, sua obra não apresenta resultados ilimitados, como acontece com nossos pecados, que ele levou até a cruz. Mesmo assim, inúmeros crentes permanecem doentes porque perderam a oportunidade de serem curados. Não conseguem ver que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. E com relação a isso, vamos acrescentar algumas palavras mais. Sempre devemos orar pedindo a cura, a não ser que tenhamos a mesma convicção de Paulo. Ele orou 3 vezes, mas depois teve certeza de que sua fraqueza permaneceria por ser-lhe útil somente depois que ele orou pela 3ª vez, quando então o Senhor lhe mostrou claramente que sua graça lhe bastava e que sua força seria aperfeiçoada, na fraqueza. Foi que Paulo a aceitou. Enquanto não tivermos certeza de que Deus quer que levemos nossas fraquezas, devemos pedir com ousadia que Ele mesmo as leve, e remova a enfermidade. Não é para ficar doentes que os servos de Deus estão aqui na terra, mas para glorificar ao Senhor. Se pela doença trouxerem glória a Deus, será ótimo. Contudo, nem todas as enfermidades o glorificam. Consequentemente, devemos aprender a confiar no Senhor enquanto doentes, reconhecendo que Ele carrega sobre si também a nossa enfermidade. Enquanto Ele estava aqui no mundo, curou um grande número de pessoas, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Entreguemos nossa enfermidade a Ele, pedindo-lhe a cura.